Glória a Deus. A lição que nós vamos abordar nesta manhã é a lição número 13, que fala do reino milenar de Cristo. Essa lição ela tem 6 tópicos, então, pelo tempo que nós temos, nós não teríamos condições de fazer comentários adicionais ao texto. Então, nós vamos praticamente abordar os textos que a revista assim nos apresenta, que estão muito bem elucidados, e apenas alguns comentários, ratificando a opinião aqui do nosso comentarista, pastor Elenay Cabral. Amém? Então, a lição número 13, repetindo o título dela, é o reino milenar de Cristo. Textuário da nossa revista nos aponta para o livro de Zacarias 14, versículo 9, que diz assim: E o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome, se referindo ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. O milênio preparará a terra para o estabelecimento do reino eterno de Cristo, conforme as promessas das Sagradas Escrituras. Essa ênfase que o pastor Elenay Cabral aqui dá nessa questão da verdade prática, é para que nós não venhamos a confundir. Algumas seitas, elas aludem que o reino de Deus será aqui na face da terra. Esse reino milenial está preparando o estabelecimento para o reino eterno, ainda não é o reino eterno de Cristo. Aqui, então, ele fez esse comentário no texto de verdade prática, penso eu que com essa finalidade. O texto sugerido para a nossa meditação desta manhã é o livro de Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 1 até o 7, os quais nós vamos ler todos juntos, que diz o seguinte: Apocalipse 20, a partir do versículo 1 até o 7. Versículo 1: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Amém. Senhor, mais uma vez nesta manhã nós rogamos a Ti que o Senhor nos conduza tanto no falar quanto no ouvir a Tua santa palavra. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos, o comentário introdutório da nossa lição, o pastor Elenay Cabral fala o seguinte: a volta pessoal e visível de Cristo à terra está prevista em toda a Bíblia. Deus estabeleceu o programa de um reino teocrático, ou seja, o governo de Deus, teodeus, cracia, governo, o governo de Deus, iniciado com o povo de Israel, prosseguindo no período milenar e culminando no reino eterno. Então, para a gente já entender bem o porquê que nós temos que trabalhar bem esses textos que falam do reino milenar. Por quê? Porque se a Bíblia é sagrada, o tema central da Bíblia sagrada qual que é? Jesus Cristo, não é verdade? Se a gente pensar biblicamente, toda a Bíblia indica o quê? A vinda de Jesus Cristo, toda ela o nosso Salvador. E qual é a mensagem de Jesus Cristo? A mensagem de Jesus Cristo é exatamente o reino de Deus. Então, se a mensagem bíblica é Jesus Cristo e a mensagem de Jesus é o reino eterno, cabe a nós, como igreja, pregarmos o reino eterno. O pastor ontem, na sua pregação de ceia do Senhor, ele enfatizou o livro de Atos dos Apóstolos, que falou da ascensão de Jesus aos céus. Tema que parece que sai um pouquinho do parâmetro normal das nossas pregações, mas nós precisamos pregar que Jesus ascendeu aos céus, subiu ao céu. Então deve ser clamado, deve ser enfatizado esse fato, para que nós entendamos que o mesmo que subiu é o que um dia vai descer e vai estabelecer o seu reino na face da terra. Então nós, como igreja,
nós entendemos a Bíblia Sagrada, repetindo, qual o tema central da Bíblia Sagrada? Jesus Cristo. Qual o tema central da mensagem de Cristo? O reino de Deus. Ele não chegou anunciando o reino de Deus. João Batista mesmo falava, esse que vem para mim, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus fala que o reino de Deus chegou através de Jesus Cristo. Amém? Aí nós vamos agora nos tópicos, como eles são bem longos, então a gente vai enfatizar assim as partes principais para ter um entendimento pleno. O fim da grande tribulação. Nós temos falado aí durante esse trimestre todo sobre essa questão da grande tribulação, quem participa, quem não participa, e nós, biblicamente, temos a conclusão de que a igreja de Cristo não passa pela grande tribulação. A grande tribulação é a restauração do povo de Israel, que nós vamos ratificar, né, na mensagem dessa manhã. Então, a volta pessoal de Jesus Cristo. Ele alude aqui o texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 3 e 4, que fala da batalha de Jesus, a batalha ali no Monte das Oliveiras. Então, ele fala da seguinte maneira, indica a intervenção divina sobre o Monte das Oliveiras em Israel. As nações reunidas pelo anticristo para combater e destruir Israel serão surpreendidas pela vinda do Senhor. Então, a grande tribulação, como nós já falamos, a 70ª semana, a gente analisando o livro de Daniel, analisando o livro de Apocalipse, a 70ª semana, a grande tribulação, 3 anos e meio de aparente calma, 3 anos e meio finais de perseguição ao povo de Israel. Então é quando vem Jesus Cristo com a sua igreja e com o seu exército celestial e combaterá ali a chamada batalha do Armagedon. Então essa é a questão do fim da grande tribulação. Como é que termina a grande tribulação? Termina com a volta de Jesus e a sua igreja para combater o anticristo, falso profeta, a gente na sequência vai ver o que vai acontecer. Ele também nos alude aqui o texto de Joel, capítulo 3, versículo 2, que fala assim: congregarei todas as nações e as farei descer do vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a terra. Então, aqui eu fiz questão de citar esse texto de Joel, que esse texto de Joel deixa bem claro, ele está se referindo a que período esse? Período da grande tribulação. Qual o povo que ele aponta nessa grande tribulação? Propriamente o povo de Israel, a minha herança Israel. Talvez os irmãos perguntem, irmão Max, mas não haverá ímpios, não haverá pessoas que não são ímpios, que não são israelitas, que poderão ser salvos? Nesse período sim, mas a base é o povo de Israel, ok? Aí também, mais reforçando um pouquinho mais, Joel 3, versículo 2 e também no versículo 12: suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Então, ele continua aqui no comentário, fala do vale de Josafá, identificado também como Cedron, localizado entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Será o encontro do Senhor com as nações inimigas de Israel. Aí ele continua aqui na sequência, o item 2, ele fala da sequência dos eventos finais da grande tribulação. Isso já estava predito por Jesus lá em Mateus capítulo 24, do versículo 27 a 30. Aqueles versículos ali, Jesus apresenta primeiro a realidade da tribulação. Mateus 24, versículo 21, ele apresenta essa realidade de tribulação. Porque haverá então uma grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ele está indicando aqui a grande tribulação. Aí ele continua no versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele fala da sua vinda, visível como relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente. Aí no versículo 28, pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águas. Então Jesus aqui retrata mais uma vez a visibilidade de sua vinda, usando a ilustração dos abutres atraídos pela matança. Aí no versículo 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então ele dá aqui a entender o quê? Que a sua vinda será logo depois da tribulação daqueles dias. Aí no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Vamos parar aqui para a gente analisar mais uma ênfase que nós podemos entender, que
a grande tribulação tem como objetivo a restauração do povo de Israel. Qual o povo que foi dividido em tribos? Israel, as 12 tribos. Então, o que ele fala aqui? Ele transparece da seguinte maneira: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, ou seja, toda a Israel, todas as tribos de Israel se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Embora esse texto ele possa ser enfatizado também para que todo mundo assim entenda, dessa maneira que Jesus é o Filho do Homem, Jesus é o Salvador, mas em especial essa pronúncia de tribo se refere a Israel. Aí fala de novo, fala do sinal dessa vinda no céu, uma prova de que ele é o Messias e virá sobre as nuvens do céu. Aí na sequência, o item 3, a derrota do anticristo e os seus exércitos. Esse é o texto que a gente vê lá em Apocalipse 19, dos versículos 15 a 21. Nessa revista aqui, o pastor Venai, ele deu uma invertida. Ele começa fazendo primeiro o comentário de Apocalipse 19, do 15 ao 21, depois no item seguinte, ele vai falar do 1 até o 14 do mesmo 19, mas dá um entendimento bem pleno do que a gente precisa. Então, a derrota do anticristo e dos seus exércitos. Como ele fala aqui, nos versículos anteriores ao 14, ou seja, ao 15 do que ele está se referindo, Cristo aparece como um grande general do exército, como nos tempos bíblicos. E no versículo 15, aí ele fala assim: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Todo-Poderoso. Então mostra aqui o quê? Um Cristo preparado para fazer o juízo sobre a impiedade do anticristo. O texto aqui é bem claro: saía da sua boca uma espada afiada para ferir com ele as nações. Isso no versículo 15. Aí a partir do versículo 17, a gente lê da seguinte maneira: e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então aqui é apresentada uma grande ceia para comer as carnes de todos os inimigos, de uma maneira figurada, do povo de Israel, que se ajuntaram para destruí-los, mas eles serão aniquilados pelos exércitos de Cristo. Aí no versículo 20: e a besta foi presa, e com elas o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então a besta, que é o anticristo, juntamente com o falso profeta, eles são presos e lançados vivos no lago de fogo. Então aqui o pastor Irenai Cabral, ele faz dá uma ênfase, um comentário enfático nesse sentido, porque como o livro de Apocalipse ele é extremamente interpretativo, a gente não nega isso. Às vezes nós encontramos algumas pessoas comentando que tudo isso aqui é figurativo, mas não é. Há algumas situações que são figurativas, mas há situações que nós temos que levar na literalidade. Essa é uma delas. Então ele comenta da seguinte maneira: esses dois personagens, que personagens que ele está se referindo? A besta e o anticristo. Esses dois personagens não são meras figuras ou metáforas, mas realmente dois homens da parte do diabo que se levantarão naqueles dias. Então, quando nós falamos da besta do anticristo e do falso profeta, nós estamos falando de pessoas com grande influência que vão dominar durante aquele período e vão lutar contra o povo de Deus. Então é isso que ele está falando aqui. Então ele fez questão de enfatizar isso: mas serão derrotados, e os primeiros a serem presos e lançados no Geena, no próprio inferno, são esses dois, o falso profeta e o anticristo. Aí depois, como eu falei para os irmãos, aí ele deu uma invertida. Aí ele vai a vida em glória, Apocalipse 11, do Apocalipse 19, do versículo 11 até o 16. Então aqui a vinda em glória, de Jesus Cristo refere-se especialmente à forma da descida gloriosa de Cristo sobre um cavalo branco. O cavaleiro que monta o cavalo do capítulo 19 de Apocalipse é Jesus, porque é identificado como fiel e verdadeiro. Aqui ele faz um comentário: nada tem a ver com aquele do capítulo 6. Aquele do capítulo 6 se refere ao anticristo. O próprio Apocalipse capítulo 6, ele fala sobre o outro cavaleiro. Esse cavaleiro é o anticristo. Do 19 não, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele continua:
Versículo 14: seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. De Apocalipse fala dos santos que acompanhavam a Cristo na sua volta à terra. Eles montam cavalos brancos e os seus cavaleiros estão vestidos de linho finíssimo, são os anjos e a igreja de Cristo que gloriosamente participam da sua conquista. Então, para a gente encerrar esse primeiro tópico aqui, que nós falamos da vinda gloriosa, da batalha gloriosa de Jesus Cristo contra o falso profeta, o anticristo e o próprio diabo. E ele é acompanhado de quem? De um exército celestial e da sua própria igreja. Como ele fala aqui, são os anjos e a igreja de Cristo que gloriosamente participam da sua conquista. Então, enfatizamos mais uma vez que na visão que nós temos bíblica, na visão pentecostal, nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Preparação para o reino milenar é o título do segundo tópico. Aí ele fala assim: com a derrota do anticristo e seus exércitos, Israel verá que aqueles a quem rejeitaram na primeira vinda não é outro senão o seu Messias. Então aqui, mais uma vez, essa questão que a gente tem falado aqui, que Israel, ela sofre de dores de parto até hoje. Eu enfatizei essa questão, que é como se fosse uma mulher, está para dar luz, mas não dá, fica sentindo a dor. Israel já deu a luz a Cristo. E eles não aceitaram Jesus Cristo como Salvador, como verdadeiro Messias. A conversão de Cristo de parte dos judeus, não são todos que vão se converter, mas parte deles vão se converter. Ele utilizou aqui o texto de Zacarias 12, versículo 10, que fala assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e plantearão sobre eles como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então aqui ele está falando do espírito de súplicas, que será derramado sobre a casa de Davi, como nós falamos, é Israel, e plantearão pelo que fizeram a Cristo na sua primeira vinda. Vários textos bíblicos da profecia indicam essa conversão e renovação. Ele vai citar aqui Zacarias 13:9, Ezequiel 36, Isaías 25, e o próprio carta de Paulo aos Romanos capítulo 11, que fala sobre isso. Então todas essas passagens mostram que os judeus sobreviventes daqueles dias serão leais a Cristo, aceitando como Messias. Porém haverá também muitos judeus rebeldes, os quais sofrerão o juízo de Cristo. Aí a gente vê isso lá no livro de Ezequiel e também no livro de Malaquias, Ezequiel 20 e Malaquias 3, versículo 1 a 5. Para a gente simplificar, a Bíblia nos mostra em textos que apenas 1/3 da Israel será convertido. Os outros 2 terços, infelizmente, terão um fim inglório. Mas a gente tem a promessa de Deus sobre a casa de Israel, derramar o Espírito da graça e de súplicas, e aqueles que realmente forem tocados pelo Espírito da graça, derramado pelo Espírito da graça e de súplicas, eles reconhecerão que eles erraram, que eles transpassaram aquele que era o Messias da casa de Davi. Amém? Aí já no item 2, ele vai falar da prisão de Satanás. Aí a gente já vai lá para Apocalipse 20, versículo 1 a 3, que fala assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que 1000 anos se acabem, depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, aqui a prisão de Satanás, ela é uma prisão, vamos pensar assim, se a gente fosse pensar numa condenação, uma condenação de 1000 anos de prisão, mas ainda não é o lugar que ele vai ficar ao final de tudo, que é o próprio inferno, a própria geena. Então, antes que o Senhor instale o seu reino milenar, Satanás é preso por 1000 anos, com todos os seus deuses, e assim o mundo estará livre de ser atacado por essas criaturas do reino milenar de Cristo. O item 3, aqui ele faz apenas uma alusão aos nomes do rei Jesus, né? Então será um período de completa manifestação da glória de Cristo, o seu domínio, governo, justiça e reino. Então ele fala que vários são os títulos e nomes de Cristo no milênio. Ele é chamado de o renovo,
Ele é chamado de Senhor dos Exércitos, Ancião de Dias, o Altíssimo, o Filho de Deus, o Rei, o Juiz, o Messias, Príncipe, e muitos outros títulos destacam a atividade do Rei Jesus. Aí nós vamos agora nas características do reino milenar. Como é que vai ser esse reino milenar? O primeiro ponto aqui que ele aponta para quem vai habitar nesse reino milenar, ele fala da justiça. Então, somente serão admitidos no reino aqueles que são justos. Texto de Mateus, capítulo 25, versículo 37, quando Jesus está conversando com os discípulos ficam meio em dúvidas e respondem da seguinte maneira para Jesus: então os justos responderam dizendo: Senhor, quanto te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E Jesus depois fala para ele: quando vocês viram um pobre e deram de comer, vocês estavam alimentando a mim. Quando vocês prantearam por alguém que sofria, vocês estavam pranteando por mim. Então essa é a base dos justos que vão participar do reino milenar. Ele continua, Isaías capítulo 60, versículo 21. E todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Ainda o texto de Isaías, capítulo 26, versículo 2. Abri as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade. Então, justiça será o sinônimo do Messias, conforme nós vemos lá em Malaquias 4, versículo 2, Isaías 46, versículo 3 e Isaías 51, versículo 5. Então, justos, aqueles que foram justificados através da aceitação de Jesus Cristo. E no item 2 aqui, ele fala da obediência. O ser humano, ele foi feito para seguir os dítemes, as orientações de Deus, mas o ser humano ele foi desobediente. Então aqui ele fala da questão da obediência. O pastor Renan Cabai comenta da seguinte maneira: qual foi o propósito original de Deus? A obediência. Na criação do mundo, o estabelecimento de um princípio de obediência completa e voluntária a Deus. É um tema que, quando você apresenta isso aos ímpios, é muito difícil de eles poderem entender, porque na visão do ímpio é uma visão guiada pelo quê? Pelo cérebro, apenas o cérebro e o intelecto, não tem a parte espiritual. Então, quando você fala aqui assim, olha, a obediência, o que é? A obediência foi o propósito original de Deus. Deus tinha o propósito original do ser humano ser obediente. Aí, na criação do mundo, o estabelecimento de um princípio de obediência completa. Só que ele fala, e voluntária a Deus. Porque quando se fala em voluntária, poxa, então não é obediência, é o voluntário. Mas o que é uma obediência voluntária? Essa é a pergunta que eles nos fazem, e essa é a resposta que nós temos que dar. Uma obediência voluntária é aquela que eu sei que é o melhor para mim. Por exemplo, vamos pensar num pai e num filho, para a gente ter uma noção básica do que é uma obediência voluntária. O filho obedece ao pai porque é o melhor para ele e é a vontade do pai, e é voluntário, ele não vai contra o pai. Obedece ao pai. O filho verdadeiro que ama o pai obedece ao pai. Por quê? Porque ele sabe que essa obediência ao pai é o que pode acontecer de melhor na vida dele. A consequência dessa obediência é o que pode acontecer de melhor na vida dele. Então, quando Deus estabelece o reino, estabelece o jardim do Éden e põe ali Adão e Eva, ele deu todas as diretrizes como eles deveriam viver e na obediência a Deus. E o que aconteceu com eles? Foram desobediências. Essa desobediência levou o quê? A ruína espiritual e a ruína material. A morte entrou pelo homem, como a palavra assim nos fala. Então, quando nós entendemos esse propósito original, obediência completa e voluntária, todos nós aqui estamos aqui nesta noite em obediência. Obediência a quem? A Deus. Mas você foi forçado a vir aqui nessa noite? Alguém te pegou lá fora, foi lá na sua casa, o pastor foi lá na sua casa, mandou 2 diáconos e trouxe na corda para cá? Não. A gente vem pelos nossos próprios esforços, nossa própria vontade. Por quê? Porque é uma obediência voluntária, porque nós sabemos, como o salmista falava, que nós temos alegria na casa do Senhor. Então essa
é a base, é um entendimento difícil para quem não tem, só pensa no intelecto, só no intelecto não vai entender. Como é que a obediência pode ser voluntária? A obediência é obrigada. Tem um Código Penal que obriga você a fazer isso e você não fazer aquilo, sim. Mas isso são ditames da lei, porque o ser humano precisa disso. Infelizmente, o ser humano não tem, através do pecado de Adão e Eva, essa obediência voluntária ruiu. Porque será que alguém precisa falar para alguém que você não pode matar uma outra pessoa? A pessoa já tem em si, então ela tem que obedecer. Essa é a obediência voluntária. Mas com o pecado, com a maldade, as pessoas, o que nós vemos hoje? Aumentando o número de homicídios. Então a base é mais ou menos essa. Aí ele continua: a árvore da vida foi colocada no Éden como uma prova de obediência. Gênesis 2, versículo 16 e 17. Pode comer de tudo, só que a árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, porque certamente no dia que vocês comerem, certamente vocês morreram. O que eles fizeram? Eles assim fizeram. Então diz a Bíblia que Deus sujeitou todas as coisas àquele que é o Senhor. Efésios 1, versículo 22. Sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, o que o Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, ele fala que Deus sujeitou todas as coisas aos seus pés, Jesus Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. A cabeça da igreja é Jesus Cristo, que é o seu corpo, a igreja, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Terceiro ponto aqui da nossa revista: conhecimento universal de Deus. Isaías 11, versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, está falando aqui uma profecia para o reino milenial, que naquele período todo mundo, todos os habitantes conhecerão a Deus, e assim ninguém fará mal uns aos outros. Ainda o texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 34. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então o conhecimento estará disseminado e determinado por toda a terra. Na verdade, todas as pessoas terão conceitos corretos sobre Deus, porque o mal estará detido naquele tempo. Então, desse tópico, a gente liga ao outro, da obediência voluntária. Será um período em que todos conhecerão a Deus e sabem que cumprir os propósitos de Deus, a obediência voluntária a Deus, é o que faz com que as pessoas possam viver naquela tranquilidade, naquela paz total, ampla e total do reino milenial. Então a gente começa a entender, ligando uma coisa a outra, o que é uma obediência voluntária, quando você tem conhecimento daquele que determina a sua obediência sobre tudo e sobre todos. Aí no item 4 aqui vai falar de paz e prosperidade. Isaías 2, versículo 4. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Olha que coisa maravilhosa essa profecia de Isaías, capítulo 4, versículo 2. Ele faz alusões aqui, ilustrativas, em espadas. Espadas é para guerrear, enxada para quê? Para cultivar, para plantar. Ele continua na sequência: lança também é para guerrear. Foice é o quê? Foice é para cortar mato, para ceifar o trigo, todas essas questões. Ele faz essa questão, tudo isso no reino milenial. Ainda Isaías 35, versículo 1 e 2. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria e cantará a glória do Líbano, que se lhe deu a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Então a maldição do pecado, nesse período, ela estará detida, sem poder de alastramento. Então a paz universal, porque a sua base será a justiça do Messias. Mais uma vez a gente volta lá, vamos enfatizar bem, eu frisei bem aqui, eu deixei até em vermelho: obediência voluntária.
obediência voluntária. Dá até um tema para uma pregação, né, pastor? Obediência voluntária. A gente às vezes precisa ser chacoalhado para você entender o que é obediência voluntária. A gente não precisa que ninguém fique determinando para a gente o que a gente tem que fazer. A gente tem que ter uma obediência voluntária nas coisas de Deus. Então a paz universal será conseguida porque a sua base está na justiça do Messias, justiça de Deus. A paz universal, se você sair pesquisando aí pelo mundo, e você, principalmente quando chega na época de fim de ano, né, época de Natal, o pessoal parece que o coração fica mais quebrantado, e você pergunta quais os seus desejos para o ano vindouro. Parece que é um clichê, eu quero paz para a humanidade. É um clichê, e é bom, ninguém está criticando isso, não, é bom, mas essa paz para universal, essa paz para toda a humanidade, somente com a justiça do Messias, somente com a justiça do Messias. Só vive em paz aquele que tem Jesus no seu coração, só vive em paz aquele que reconhece que é um pecador, aquele que reconhece que sem a graça e a misericórdia do Senhor estaria perdido. Então, através desse reconhecimento, nós temos a paz que só Jesus pode nos dar. Aí o item 5 vai falar da longevidade. Isaías 65, versículo 20 e 22, fala assim: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não se cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão seus frutos. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Então, Isaías 33, versículo 24, fala assim: e morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Aqui nós vemos que o mal está detido porque Satanás está aprisionado com todo o seu exército. A vida física dos habitantes daquele dia na terra não sofrerá tanto como hoje. Então, aqui ele faz uma alusão aqui, é verdade que as pessoas não estarão isentas da morte, mas viverão muito mais. Então, aqui fala de uma longevidade. Se a gente pensar hoje, uma longevidade, você pega 90, 100 anos, hoje você tem uma pessoa que viveu bastante, 90, 100 anos, então a gente fala, pessoa de longevidade, muita idade. Aqui ele faz uma alusão que para 100 anos ele fala de menino que morrerá por 100 anos, se for 100 anos ainda é menino. Então a questão da vida, quanto tempo a pessoa terá de vida ainda. As pessoas, uma vez houve um questionamento, né, com relação a isso, por que no reino milenial as pessoas não têm ainda a vida eterna? Vocês já pararam para pensar nisso? Se Satanás está detido, por que essas pessoas não vão viver os 1000 anos do milênio e depois passam para a eternidade? Porque quando o pecado entrou no mundo, o pecado entrou e determinou a morte sobre o ser humano. Ainda nesse período, o ser humano que está habitando ali no reino milenial, ainda é da semente da corrupção, não é da semente da incorruptibilidade. Então a semente da incorruptibilidade, a incorruptibilidade só será semeada em nós a partir do momento em que nós temos a vida eterna com Jesus Cristo. Então essas pessoas do reino milenial ainda passarão pela morte ainda, morte física, no sentido dos 1000 anos, mas não terão a vida eterna, mas terão uma longevidade, um tempo de vida muito maior, porque o pecado já não habita no meio deles, pelo menos naquele período. Então essa é uma das respostas que nós podemos dar, porque as pessoas falam, por que no reino milenial já não tem a vida eterna? Aí confronta com a seita, a sociedade de torre de vigia prega esse sentido, que aqui já seria a vida eterna, já seria um período de vida eterna aqui na terra, que apenas uma parte aqui na terra, outra parte no céu. Então a Jerusalém celestial não tem nada a ver com um ser para todos, e apenas aqueles que são eleitos, os 144 mil que eles falam. Então várias profecias nesse sentido. Então esse é o enfoque que nós temos com relação ao reino milenial, porque que ainda há morte, aqui como o comentarista aqui falou, mas há uma longevidade muito grande no sentido, porque
Satanás está preso com o seu exército de anjos do mal. Finalmente, o item 5, aí nós temos o item 6, fala o final do milênio, a soltura de Satanás e seus anjos. Vemos uma descrição na terra que mostra o fim do período milenar, Apocalipse 20, versículo 2 e 3, que fala que ele ficou preso por 1000 anos. Mas Apocalipse 20, versículos 7 e 9, fala o seguinte, o mesmo capítulo 20, no versículo 7 e 9, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. Então, ele fala aqui, a razão pela qual Satanás será solto é discernida pela sua atividade no tempo de sua soltura. Ele sairá para enganar as nações e promover a sua última batalha contra o povo de Deus. Esse é um texto muito difícil de interpretar. Eu simplesmente, particularmente, eu prefiro apenas entender que é da parte de Deus, é o juízo de Deus que está sendo aplicado aqui. Porque se a gente começar a querer fazer aplicação por isso, por aquilo, a gente vai começar a querer questionar Deus, por que isso, por que aquilo. Então são discernimentos que às vezes a gente estamos limitados. Eu particularmente me coloco numa limitação de não comentar muito sobre isso, mas é o que o pastor aqui está falando, a razão pela qual Satanás será solto é discernida pela sua atividade no tempo da sua soltura, ou seja, para enganar as nações, promover sua última batalha contra o povo de Deus. Aí Apocalipse 20, um outro texto também que é interpretação, e às vezes as pessoas começam a utilizar de uma maneira errada. Apocalipse 20, versículo 8, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntarem em batalha. Então, Gog e Magog. O pastor faz da seguinte maneira: esses 2 nomes se referem aos inimigos de Israel. Podem representar 2 tipos de inimigos, povos vindos do norte e também os povos em geral. O que prevalece mais fortemente é a representação dos povos vindos do norte. Na verdade, a batalha não será muito extensa, porque haverá intervenção divina. Mas aí vem a seguinte pergunta: quem são Gog e Magog? Aí começa essa questão, explorar quem são Gog e Magog. Então, na Bíblia, como o pastor aqui já enfatizou, o pastor André Cabal, Gog e Magog representam os inimigos do povo de Deus. Apocalipse 20, versículo 8 fala sobre isso. Então, no fim dos tempos, esses inimigos se reuniram para lutar contra o povo de Deus, tentando destruí-los, mas no fim, Deus trará a vitória de destruir todos os inimigos. Então, vamos lá, os nomes Gog e Magog, onde é que a gente encontra na Bíblia? O que a gente tem? Eles ganham destaque porque eles estão destacados no livro da profecia, do livro de Ezequiel, e uma referência no livro de Apocalipse. Então, nas 2 profecias, Gog e Magog lideram o exército que ataca Israel no fim dos tempos. Gênesis capítulo 10, versículo 1 e 2. Aí, agora aqui, o que eu vou falar para os irmãos é que o nome Magog, ele é um dos filhos de Jafé. Então pode ser terras de Magog também, porque lá em Gênesis 10, versículo 1 e 2, a gente está falando do final do dilúvio. Sem Cã e Jafé, os filhos de Noé vão povoar a terra. Um dos filhos de Jafé vai se chamar Gomer e outro Magog. Fala assim, Gênesis 10, versículo 1 e 2. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram filhos e filhas depois do dilúvio. Aí ele vai começar a falar dos filhos de Jafé. E os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madaí, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Então identifica Magog como um dos filhos de Jafé, provavelmente o filho mais velho, ou pelo menos o segundo dos mais velhos de Noé. Os descendentes de Noé se espalharam pelo mundo, como a gente sabe, Jafé também, e formaram vários povos depois do dilúvio. Assim, o homem aqui, Magog, provavelmente deu origem a um povo chamado Magog. Apenas isso que nós temos. Agora, Ezequiel, capítulo 38, versículo 2, fala assim: o filho do homem dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Explica que Gog será um líder da terra de Magog, que dominará sobre vários outros povos, que também são descendentes de Jafé.
Magog fica ao norte de Israel e liderará o ataque final contra o povo de Deus, conforme nós vemos também a profecia de Ezequiel 38, versículos 15 e 16. Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, daí o pastor ter feito enfatizar que mais fortemente um povo que venha do norte de Israel. Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Então, em um tempo, quando Israel já estiver vivendo em paz e segurança, haverá essa batalha. E se você depois quiser ler um pouquinho mais, todo o capítulo 38 de Ezequiel fala sobre isso, mas é importante ter interpretação nesse sentido. Então, eu só quis citar, foi um comentário que eu fiz um pouquinho maior, apenas sobre esses dois personagens que são citados aqui, como o pastor Enai Cabral mesmo falou. É um discernimento que a gente tem que ter, mas tomar muito cuidado para não entrar em comentários ou profecias que não tem nada a ver com a Bíblia. Aí, finalmente, o item 6, o pós-milênio, ou seja, acabou o milênio, o que vai acontecer? Aí é o reino eterno. Todos esses fatos conduzem ao grande trono branco, que é o juízo final, Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre eles, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou-se lugar para eles. Símbolo do poder de Deus para executar a justiça. Jesus será o juiz, conforme Atos, capítulo 17, versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os homens. Ainda o texto de João, capítulo 5, versículo 22 a 27, também fala sobre isso. Então, diante do Supremo Juiz, todos haverão de comparecer. Os perdidos não escaparão do lago de fogo. Apocalipse 19, 20, Apocalipse capítulo 20, fala tudo sobre isso. O lago de fogo é um lugar, e não um conceito, uma ideia ou estado mental. Então, a última frase aqui do pastor Enai Cabral também, como eu falei aqui na questão anterior, que ele fala do reino mileniar, que é algo concreto, não é algo ilusório, não é uma fábula, ele também fala aqui na questão do juízo, quando ele fala o lago de fogo. O que é o lago de fogo? É o Geena, é o inferno, é um lugar. É um lugar físico, e não um conceito, uma ideia ou um estado mental, porque as pessoas às vezes falam assim, não, o inferno é aqui na terra, o inferno você que faz na sua cabeça, o inferno você que vive de acordo com a sua postura, você provoca a sua ida ao inferno, com a maneira que você viver, com a maneira que você se portar, mas o inferno, ele existe. Se a gente pegar o Novo Testamento, Jesus falou muito mais do inferno do que propriamente do céu. Ele fala muito da condenação. Se você pega todos os textos bíblicos, você vai ver que todos eles enfatizam essa questão. Conclusão da nossa lição desta manhã: na segunda fase de sua vinda em glória, visível em todo o mundo, Cristo vai julgar as nações, juízo das nações, e inaugurar o milênio, a gloriosa era da paz a ser implantada na terra, seguindo-se o grande trono branco, o juízo final, ocasião em que somente haverão dois destinos: a morte eterna ou a vida eterna. Os crentes em Jesus estarão livres de qualquer condenação e irão desfrutar da vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a todos.